Imagine acordar um dia e descobrir que tudo o que você acreditava sobre a história do mundo era uma mentira bem contada. Que as versões oficiais que aprendemos na escola não passam de fragmentos manipulados de uma verdade muito maior, uma verdade proibida, cuidadosamente apagada dos livros. Quem escreveu a história que conhecemos? Quem decidiu o que deveria ser lembrado e o que precisava ser esquecido? Se certas descobertas foram silenciadas e registros inteiros desapareceram, será que a versão que chegou até nós é realmente a mais próxima da realidade? Desde civilizações avançadas que desafiam a lógica, até conhecimentos ocultos que poderiam transformar a forma como entendemos a vida, o universo e até nós mesmos. Há evidências suficientes para questionarmos se estamos sendo enganados há séculos. Por que certos símbolos, que remontam a tempos imemoriais, continuam presentes nos locais de poder? Por que monumentos impossíveis foram construídos por povos supostamente primitivos? E o mais assustador, o que ainda está sendo escondido de nós? Seja por meio de sociedades secretas, manipulação da arqueologia ou controle da informação, a história que nos contaram foi editada. Mas aqueles que ousam questionar essa narrativa oficial são chamados de loucos, teóricos da conspiração ou simplesmente ignorados. E se no fundo a verdade fosse perigosa demais para ser revelada? Se houvesse algo que não querem que você saiba, você estaria pronto para enxergar além da cortina e desvendar a maior história jamais contada? Se a história oficial fosse uma verdade absoluta, como explicar as estruturas que desafiam nossa compreensão até hoje? As pirâmides do Egito, Machu Picchu, Baalbek, monumentos gigantescos, erguidos com precisão cirúrgica, sem que tenhamos uma explicação convincente de como povos antigos realizaram tais feitos. A narrativa tradicional nos diz que esses povos possuíam apenas ferramentas rudimentares, mas essa versão parece uma mentira conveniente. Afinal, como transportar e encaixar blocos de centenas de toneladas sem tecnologia avançada? E se essas civilizações dominassem conhecimentos que simplesmente foram apagados da história? Pense na Grande Pirâmide de Gizé, seus alinhamentos com estrelas, suas medidas que coincidem com proporções matemáticas universais, sua estrutura que desafia até os engenheiros modernos. Seria apenas coincidência? Ou estariam essas construções ligadas a algo muito maior? Há pesquisadores que sugerem que essas civilizações detinham um saber que hoje chamaríamos de tecnologia proibida. Afinal, se esse conhecimento estivesse acessível, talvez nossa sociedade fosse completamente diferente. Mas, por que esconder algo assim? E quem se beneficiaria com essa ocultação? Se essas civilizações estavam realmente à frente de seu tempo, então o que mais pode estar enterrado sob as areias do deserto ou escondido sob o oceano? A cada nova descoberta, surgem mais perguntas do que respostas. Göbekli Tepe, por exemplo, revoluciona nossa visão do passado, sugerindo que a humanidade já possuía templos monumentais antes mesmo da agricultura. Esse tipo de achado quebra a narrativa tradicional como um castelo de cartas. Mas a questão real não é apenas sobre o que já foi descoberto, e sim sobre o que ainda está sendo mantido em segredo. Afinal, o que há de tão perigoso nessa história que precisa ser silenciada? Se a história fosse contada de forma transparente, por que tantas evidências parecem ser varridas para debaixo do tapete? O poder sempre esteve nas mãos de quem controla a narrativa, e ao longo dos séculos,
Sociedades secretas e instituições influentes filtraram o que chega ao conhecimento público. Relíquias que não se encaixam na linha do tempo oficial desaparecem misteriosamente. Manuscritos antigos são mantidos longe dos olhos da população, enquanto símbolos como o fasces romano aparecem em governos modernos sem que ninguém questione seu verdadeiro significado. O que mais pode estar sendo ocultado? O controle da informação sempre foi uma arma poderosa. Na Idade Média, a Igreja restringia o acesso ao conhecimento, garantindo que apenas um seleto grupo tivesse o domínio da leitura e da escrita. Hoje, a dinâmica mudou, mas o princípio é o mesmo. Há uma história proibida, conhecida apenas por poucos, porque certos textos antigos foram destruídos enquanto outros foram preservados. A Biblioteca de Alexandria queimou acidentalmente, ou foi um ataque deliberado para apagar registros inconvenientes? Coincidência ou estratégia? E se parte da verdade sobre a origem da humanidade estiver escondida em manuscritos trancados a 7 chaves? E não se trata apenas do passado. Mesmo hoje, informações são suprimidas sob a justificativa de proteger o público. Mas proteger de quê? De um choque de realidade? De percebermos que nossa história oficial pode ser uma mentira bem estruturada? Se símbolos esotéricos aparecem em governos, corporações e religiões, isso sugere uma linha de influência que transcende séculos. E se tudo o que acreditamos sobre o passado for apenas a versão conveniente de quem está no topo? Se essa manipulação for real, o que mais pode estar sendo escondido de nós? Se a arqueologia tradicional estivesse certa, como explicar achados que desafiam completamente a narrativa oficial? Göbekli Tepe, por exemplo, foi construído por volta de 10.000 anos antes de Cristo, quando supostamente a humanidade ainda era composta por caçadores-coletores sem organização social avançada. No entanto, ali estão colunas gigantes, com entalhes detalhados e um planejamento arquitetônico que parece obra de uma civilização sofisticada. Como um povo primitivo ergueu algo assim? A história que aprendemos na escola omite essas anomalias, ou simplesmente as descarta como mistérios sem explicação. Mas será que é só isso? Não é apenas Göbekli Tepe. Em vários cantos do planeta, existem estruturas que desafiam a lógica convencional. Blocos de pedra cortados com precisão laser, como os de Puma Punku, ou os gigantescos monólitos de Baalbek, que nenhuma tecnologia moderna consegue mover com facilidade. E o que dizer das pegadas fossilizadas humanas encontradas ao lado de trilhas de dinossauros, datadas de milhões de anos? Algo está errado nessa linha do tempo. Ou a ciência errou nos cálculos, ou há uma história proibida que ainda não querem que saibamos. Se essas descobertas fossem levadas a sério, precisaríamos reescrever a história da humanidade. Mas quem tem interesse em manter a mentira intacta? Muitos pesquisadores que ousaram questionar a narrativa dominante foram silenciados, ridicularizados ou tiveram suas carreiras destruídas. Qualquer peça arqueológica que não encaixe no quebra-cabeça oficial é simplesmente varrida para debaixo do tapete. Mas será que ainda existem relíquias escondidas que poderiam mudar tudo o que acreditamos sobre nossa origem? Se a história está errada, até onde essa farsa se estende? E se as pirâmides do Egito não fossem apenas túmulos? A versão oficial insiste nessa explicação, mas há algo que simplesmente não se encaixa. A Grande Pirâmide de Gizé não tem inscrições internas glorificando faraós.
como seria de se esperar em uma tumba. Além disso, seu alinhamento astronômico e suas câmaras internas lembram mais uma máquina do que um sepulcro. Alguns pesquisadores sugerem que essas estruturas gigantescas funcionavam como geradores de energia, aproveitando propriedades acústicas e eletromagnéticas para canalizar uma força ainda desconhecida. Isso explicaria por que tantas civilizações antigas construíram pirâmides. Será que todas seguiram o mesmo manual secreto? O mundo antigo parece ter dominado uma ciência que perdemos com o tempo. Os templos de Karnak, na antiguidade, tinham colunas que parecem projetadas para ressonância sonora. A Câmara do Rei, na Grande Pirâmide, vibra em certas frequências, algo que pode não ser coincidência. E então temos relatos de tecnologias perdidas, como a famosa lâmpada de Dendera, que aparece em relevos egípcios e se assemelha a uma moderna lâmpada fluorescente. Seria essa uma evidência de que os antigos já dominavam a eletricidade? Ou será que essa história proibida foi deliberadamente apagada? Se tudo isso for verdade, o que mais foi ocultado? Nikola Tesla propôs a transmissão de energia sem fios e acreditava que a Terra poderia ser usada como um condutor natural, uma teoria que, curiosamente, se alinha com o que sabemos sobre as pirâmides. Mas, assim como o conhecimento dos antigos, as pesquisas de Tesla foram suprimidas. Quem se beneficiaria se a humanidade tivesse acesso à energia gratuita e ilimitada? O que essas civilizações sabiam que nos foi negado? E se essa mentira estiver nos impedindo de redescobrir algo que poderia mudar tudo? Quem realmente governa o mundo? Se a resposta fosse tão óbvia quanto os políticos eleitos, o planeta não estaria mergulhado em um jogo de poder que se repete há séculos. Sociedades secretas, como a maçonaria, os Illuminati e outras ordens ocultas, sempre estiveram nos bastidores da história, moldando governos, economia e até guerras. Washington, D.C., por exemplo, não foi projetada ao acaso. Seu layout reflete símbolos esotéricos, alinhamentos astrológicos e estruturas que apontam para uma influência maçônica profunda. Mas por que tanto mistério? E o que essas organizações realmente protegem? Símbolos falam mais do que palavras. O olho que tudo vê, a pirâmide, o caduceu, estão por toda parte, em cédulas de dinheiro, em monumentos, em logotipos de grandes corporações. O fasces romano, um feixe de varas com um machado, simboliza poder e autoridade. Mas por que ele aparece no Congresso dos Estados Unidos e no brasão de países modernos? Esses símbolos não foram escolhidos por acaso. Eles indicam uma linha de influência oculta, conectando governantes modernos a antigas sociedades que controlavam o conhecimento e as massas. Mas que verdade proibida esses grupos tanto protegem? A questão não é apenas sobre quem detém o poder, mas sobre o que está sendo escondido da população. Muitos dos maiores líderes da história, incluindo presidentes, banqueiros e até cientistas, faziam parte dessas ordens iniciáticas. Se essa rede de influência existe há séculos, então o que mais pode estar sendo manipulado? As guerras? A economia? A nossa própria percepção da realidade? Se essas sociedades controlam mais do que imaginamos, talvez a mentira em que vivemos seja ainda mais profunda do que conseguimos conceber. Mas até onde essa teia de controle realmente se estende? A ideia de que a humanidade evolui de forma linear, do primitivo ao avançado, pode ser uma das maiores mentiras da história. E se, em vez de uma linha reta, a civilização seguisse um ciclo de ascensão e queda?
Grandes impérios já floresceram e desapareceram sem deixar vestígios claros. E há evidências de que civilizações altamente avançadas podem ter existido muito antes da nossa. Platão descreveu Atlântida como uma sociedade tecnologicamente sofisticada que foi destruída por uma catástrofe. Mas e se ele estivesse apenas repetindo uma história proibida, que já era conhecida pelos antigos? A ciência moderna já admite que eventos cataclísmicos podem ter dizimado sociedades inteiras. O impacto de um cometa, mudanças climáticas drásticas ou erupções vulcânicas podem ter forçado a humanidade a recomeçar do zero várias vezes. O dilúvio bíblico, a destruição de Sodoma e Gomorra, o colapso de civilizações como os maias e os povos do Vale do Indo, todas essas narrativas apontam para uma verdade inconveniente. A civilização não é tão estável quanto pensamos. E se antes da nossa era existiram sociedades avançadas, por que seus vestígios foram enterrados ou ignorados? Se realmente vivemos dentro de ciclos, estamos à beira de mais um colapso? Algumas teorias sugerem que nossa civilização está próxima do mesmo destino de Atlântida. O rápido avanço tecnológico, o crescimento descontrolado e o desprezo pelas leis naturais foram os mesmos padrões observados em sociedades passadas antes de sua queda. Mas será que podemos escapar desse ciclo? Ou estamos simplesmente repetindo uma história que foi esquecida e que, por alguma razão, não querem que nos lembremos? A ciência moderna tenta nos convencer de que o mundo material é a única realidade. Mas e se isso for uma mentira conveniente? Há séculos, as tradições espirituais afirmam que a consciência molda a realidade. E agora, a física quântica começa a sugerir o mesmo. O famoso experimento da dupla fenda provou que a simples observação altera o comportamento das partículas. Mas se a mente humana pode influenciar a matéria, o que mais poderíamos ser capazes de fazer se entendêssemos esse princípio? Será que essa conexão entre ciência e espiritualidade sempre existiu, mas foi propositalmente apagada da história? Civilizações antigas pareciam compreender leis do universo que hoje só começamos a redescobrir. O conceito hindu de Maya, que descreve a realidade como uma ilusão, se alinha surpreendentemente com a teoria da simulação, que propõe que vivemos dentro de uma espécie de programa cósmico. Textos alquímicos falam sobre transmutação e energia, conceitos que podem estar relacionados à manipulação da matéria em nível subatômico. E se os antigos já sabiam que a realidade não é fixa, mas pode ser alterada pela mente e pela vibração? Será que essa verdade proibida foi escondida para que as pessoas nunca percebam o verdadeiro poder que têm? Se essa conexão entre ciência e espiritualidade for real, significa que somos muito mais do que apenas carne e osso. Isso explicaria fenômenos como cura energética, telepatia e até manifestação da realidade através da intenção. Alguns cientistas, como Nikola Tesla, acreditavam que entender as leis do universo envolvia compreender vibração, frequência e energia. Curiosamente, princípios fundamentais em diversas tradições espirituais. Mas se essas ideias forem levadas a sério, o mundo que conhecemos pode mudar completamente. Talvez, no fundo, o maior segredo não seja sobre o universo, mas sobre o poder que existe dentro de cada um de nós. Se as religiões do mundo tivessem surgido de forma independente, por que tantos símbolos e histórias sagradas são incrivelmente semelhantes? O dilúvio universal aparece na Bíblia, na epopeia de Gilgamesh e em textos hindus. O caduceu, símbolo da medicina, era usado pelos gregos
egípcios e sumérios. E a cruz, muito antes do cristianismo, já representava o equilíbrio entre o mundo material e o espiritual. Esses padrões repetitivos sugerem que todas essas tradições podem ter se originado de uma única fonte antiga, cujo conhecimento foi perdido ou proibido ao longo do tempo. Mas os símbolos não carregam apenas significados religiosos. Eles escondem conhecimentos profundos sobre a natureza da realidade. O símbolo do olho de Horus, por exemplo, se assemelha às estruturas do cérebro humano, levantando a hipótese de que os egípcios entendiam a relação entre a glândula pineal e a espiritualidade. A serpente enrolada no cajado, vista no caduceu e na Kundalini hindu, pode representar a energia vital subindo pela coluna vertebral até a iluminação. Esses símbolos estão por toda parte, mas poucos se perguntam: quem os criou e por que eles continuam sendo usados até hoje? E se esses mitos e símbolos não fossem apenas metáforas, mas códigos para transmitir um conhecimento proibido? Religiões e sociedades secretas preservaram esse saber por séculos, mas apenas os iniciados tinham acesso a ele. Se a espiritualidade sempre esteve conectada à ciência e à energia, como sugerem muitas tradições, então os símbolos podem conter pistas sobre o verdadeiro potencial humano. Mas por que esse conhecimento nunca foi totalmente revelado? Talvez porque a verdade sobre quem somos e do que somos capazes seja algo que poucos querem que descubramos. Se a consciência fosse apenas um produto do cérebro, como explicar os relatos de experiências de quase morte, memórias de vidas passadas e fenômenos como a percepção extrasensorial? A ciência tradicional insiste que a mente surge da atividade neuronal, mas estudos na física quântica e na neurociência começam a desafiar essa visão limitada. Há evidências de que a consciência pode existir independentemente do corpo, algo que muitas tradições espirituais já afirmavam há milênios. Mas por que essa ideia ainda é tratada como tabu? Será que reconhecer a verdadeira natureza da consciência mudaria tudo o que acreditamos sobre a vida e a morte? Casos documentados de crianças que se lembram de vidas passadas, relatando detalhes verificáveis, desafiam a ideia de que a consciência desaparece com a morte. Além disso, experimentos científicos demonstram que o cérebro não pode ser a única fonte do pensamento, pois há casos de pessoas com pouco tecido cerebral funcional que ainda assim vivem normalmente. Isso sugere que a mente pode ser uma espécie de receptor, como um rádio captando sinais de uma dimensão maior. Se isso for verdade, então toda a história que nos contaram sobre a existência pode ser uma mentira conveniente, criada para nos manter presos a um mundo puramente materialista. Se a consciência é imortal, o que mais podemos ser capazes de fazer sem as amarras da visão limitada da ciência convencional? Talvez os antigos já soubessem disso e tivessem desenvolvido técnicas para expandir a mente, como meditação, projeção astral e uso de substâncias naturais que alteram a percepção. Mas se a humanidade descobrisse que não está confinada ao corpo físico, quem perderia poder com essa revelação? A grande questão não é apenas o que acontece depois da morte, mas sim o que podemos fazer enquanto estamos vivos se compreendermos o verdadeiro potencial da consciência. Agora que você conhece essa história proibida, o que vai fazer com esse conhecimento? Vai simplesmente ignorar, como querem que façamos? Ou vai começar a questionar tudo à sua volta? Durante séculos, a humanidade foi mantida na escuridão, acreditando apenas no que nos permitiram saber. Mas agora, a escolha é sua.
continuar preso à versão oficial ou começar a enxergar além da ilusão? Se civilizações avançadas já existiram antes, por que nos fazem acreditar que somos a sociedade mais evoluída da história? Se a ciência e a espiritualidade sempre estiveram conectadas, por que insistem que a consciência é apenas um produto do cérebro? E se existe um conhecimento que pode mudar completamente sua percepção da realidade, você está pronto para acessá-lo? Ou vai continuar seguindo a mesma história manipulada que foi contada por gerações? A verdade pode estar mais próxima do que você imagina. E este é só o começo. Se você quer continuar descobrindo o que mais está oculto, se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos que vão aprofundar ainda mais essas revelações. E me conta aqui nos comentários: qual dessas verdades proibidas mais te impactou? Quero saber sua opinião.